Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma resenha Praticadamente. Agora em novo horário, às 9 horas da noite. Gostaria de lembrar uma coisa muito importante. O nosso projeto visa levar conhecimentos para as pessoas. Se você gosta, se tem interesse, gosta de aprender, ensinar, transformar a vida das pessoas, esse grupo é para você. Então, por favor, entre no nosso grupo do WhatsApp, caso ainda não esteja, para você ficar sempre por dentro das nossas artes, dos nossos temas e do nosso horário certinho. Normalmente a gente fazia segunda e quarta, mas a partir desse mês provavelmente a gente vai ficar sempre às quartas-feiras. Mas entre no WhatsApp que a gente vai dar melhores informações sobre isso. Hoje nós temos o tema O Poder do Não com Ed Alves. Antes de poder passar a palavra para o Ed, eu gostaria de agradecer a agência Vaca Voa, vacavoa.com.br. É a agência que patrocina o nosso projeto, criou nosso logo, cria nossas artes das nossas redes sociais, nos ajudam com toda a divulgação e todas as mídias sociais. Se você também tem interesse de levar para o seu projeto esse nível profissional, converse com a Fran, converse com o André, que eles vão poder te ajudar nesse quesito. Indo agora para o Ed. Ed, se apresente para o pessoal um pouquinho, o pessoal já te conhece, mas mesmo assim se apresente, caso alguém não te conheça, e pode começar o tema de hoje, o poder do não. Boa noite, William. Boa noite a todos que estão aqui ao vivo, né? Boa noite a você que está assistindo no YouTube, no podcast, né? Antes de começar a minha palestra, eu queria desejar novamente bem-vindo a duas pessoas, um que ficou de férias 10 dias, né? Luciano, e outro que ficou de férias aí quase um mês, né? Que é o nosso âncora, que é o William. Então, sejam bem-vindos de volta. Vocês são gestores, assim como todos os gestores estão participando aqui do ao vivo. Recebo meu abraço, mas principalmente para vocês que estavam aí a trabalho ou estava aí em projetos, eu gostaria de desejar bem-vindos para vocês, né? E desejar bem-vindos para você que está participando ao vivo, para você que está participando no podcast, né? Lembrando que o link das nossas redes sociais está aqui embaixo, né? Eu sou o Ed Alves, né? Eu sou hipnoterapeuta, sou coach, acadêmico em psicologia, né? Fiz a transição da minha faculdade de administração para psicologia justamente por amar a hipnoterapia, né? E hoje eu quero falar para vocês sobre o poder do não, né? E aí eu coloquei alguns tópicos lá no meu Instagram relacionado ao poder do não. E antes de começar a falar sobre cada tópico, né, eu gostaria de explicar para você qual é a relação dessa minha palestra com a hipnose, né? Ou melhor dizendo, com a hipnoterapia, né? Porque tem diferença de hipnose e para hipnoterapia, né? Hipnose é um processo natural da mente, é um fenômeno biológico, né? Hipnoterapia é você usar todo esse processo de hipnose para tratar traumas, reeducar emoções, ressignificar emoções, tá? Lembrando que hipnose não é terapia, né? Você só potencializa outras terapias, potencializa outras ferramentas justamente com a hipnose. Mas esse tema de hipnose não é terapia, né? Tá na nossa agenda de 16 de setembro, você pode vir participar, né? Já fazendo uma propaganda do Luciano, ele vai falar sobre essa questão que hipnose não é terapia, ele vai poder deslanchar sobre esse assunto. Eu quero falar para você hoje sobre o poder do não, né? Eu quero falar para você quando o não ele se torna positivo e o sim se torna negativo. Por que eu gostaria de trabalhar esse contexto com você, né? Porque a nossa mente ela não distingue o que é real do que é imaginário. E ela não consegue distinguir também a palavra não, né? Eu vou até fazer um teste com vocês aqui ao vivo, para vocês também do podcast e para vocês também do YouTube. Eu gostaria que agora vocês não pensassem o que vocês comeram no almoço de hoje. Simples. Não pense no que vocês comeram no almoço de hoje. Não pense no que vocês fizeram hoje na parte da manhã, né? Logo quando vocês acordaram, não pense. Eu não vou fazer essa pergunta para vocês porque eu tenho certeza absoluta que você pensou naquele arroz, naquele feijão, naquele ravioli, né? Ou seja lá o que foi que você comeu, talvez aquele peixe assado, aquele peixe frito, né? Se você é de Belém do Pará, talvez você comeu um açaí. Se você é do Sul, talvez você tenha comido um churrasco, né? Não importa. Importa que eu pedi para você não pensar e você acabou pensando realmente, né? Outra brincadeira que eu gosto de falar é o seguinte: não pense agora num elefante rosa com bolinhas pretas. Que isso, Ed? Por que você está falando para eu não pensar nisso? Automaticamente essa imagem vem à sua cabeça. Talvez não venha um elefante rosa, talvez venha só um elefante com as bolinhas pretas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa mente ela não consegue processar o sim do não, né? E respondendo a pergunta que eu fiz na pré-introdução, né, qual a relação, né, desse tema, dessa palestra relacionado
com hipnoterapia? Porque a maioria das pessoas que chegam falando sobre traumas, sobre vícios, sobre relacionamentos frustrados, sobre um péssimo desempenho profissional, um dos motivos, não vou falar que é o motivo principal, porque são N motivos, mas um dos motivos é porque não soube ser sincero consigo mesmo, né? Um dos principais motivos é não soube terminar a relação no momento que era para terminar, não soube falar para o próprio chefe que não gostaria de exercer tal função, ou até mesmo, aconteceu comigo, né? De aceitar uma proposta de emprego, mesmo não querendo aceitar, né? Quantas vezes a gente diz sim querendo dizer não? Então essa é a proposta da palestra que eu quero levar para você, né? Quantas vezes você quis dizer não e por algum motivo emocional, medo, culpa, raiva, você acabou dizendo sim e depois ficou com vergonha de se arrepender, né? Eu sou gestor de vendas por profissão, né? E aconteceu várias vezes de encontrar funcionários estressados e com a seguinte frase: eu estou segurando até agora para te falar. Eu respondia da seguinte maneira: por que não me falou antes? Né? Eu tenho uma frase, que até vou falar sobre essa frase durante essa nossa palestra, que é: eu prefiro particularmente um não sincero do que um sim disfarçado. Né? Só que o não sincero, ele machuca. Não vou falar para você que a verdade ela é sublime, né? Geralmente quando eu lembro uma cena, até conversei com o William, não sei se foi hoje ou foi ontem, que um dos meus melhores vendedores da Duff, né, a última empresa que eu fui gestor, chegou me pedindo demissão, né? Pô, ele explicou os motivos e tal e tal e tal, e me falou o que estava realmente acontecendo. Ele foi sincero: doeu, perdi o meu melhor vendedor. Só que eu preferi que ele fosse sincero, porque se ele não fosse sincero, ele estaria trabalhando ali realmente desmotivado, desgostoso da vida, né? E é que acontece muito com funcionários hoje em dia. Talvez a pessoa tenha um potencial tremendo e não consegue fazer a transição de carreira porque tem medo do que vai acontecer no futuro, né? Talvez ele está dizendo não é para as pessoas, talvez ele está dizendo não para o seu chefe ou não para aquele relacionamento que não está dando certo. Ele está dizendo não para si mesmo. Então, para começo de conversa, a nossa mente ela não consegue distinguir sim do não. Já digo para você, no começo dessa palestra, se você, a partir de hoje, tiver vontade de dizer não, tiver vontade de dizer sim, diga. Seja sincero consigo mesmo. Porque a partir daí, a culpa, o medo, a raiva, ela não vai ter mais argumento para ter base na sua própria vida. Então, esse é o nosso primeiro tópico, né? O segundo tópico que eu gostaria de trabalhar com vocês aqui é que é possível sim proteger os seus próprios interesses, ao mesmo tempo respeitar o mapa da outra pessoa. Como assim respeitar os meus próprios interesses? Imagine você numa negociação, imagine você numa troca, né? Uma negociação pode ser uma negociação de negócios mesmo, uma negociação profissional, ou então uma negociação de relacionamento, né, ou de um projeto, ou de qualquer outro formato que seja, né? Talvez você fale o seguinte, né? Quantas pessoas dizem o seguinte: nossa, eu amo tanto você que eu amo mais você do que a mim mesmo. Quantas pessoas já não falaram isso, né? Eu amo mais a minha esposa do que a mim mesmo. Eu amo mais tal coisa do que a mim mesmo. Olha, eu não sei o tanto que eu me amo. Quando você realmente dá a priori ao interesse do outro em detrimento do seu interesse, né? Liga o sinal alerta, porque isso pode ser um sinal de autoestima baixo, né? Justamente porque você está querendo ser aceito, né? A gente fala muito sobre essa questão da aceitação. Você está dizendo sim para outra pessoa, querendo dizer não, mas você diz sim justamente por causa da aceitação. E aí o medo, eu vou falar muito sobre medo, culpa e raiva. E aí o medo vem: será que se eu falar não, ele vai me aceitar? Será que eu falar sim, ele vai me aceitar? Né? Quantas pessoas aceitam propostas e depois se arrependem por essas propostas, né? Mas aceitou as propostas também por causa desse apelo social, dessa aceitação. Quantas pessoas se ingressaram no mundo das drogas, aceitando um pino de cocaína, aceitando um cigarro de maconha, aceitando um copo de álcool, e depois se tornaram viciados porque ele queria dizer não, mas ele disse sim justamente por causa desse apelo social, porque ele colocou a vontade do outro, a vontade do social, em detrimento da sua própria vontade. E eu digo para você que a melhor maneira de você equalizar, né, seus próprios interesses, respeitando o mapa do outro, é dizendo não, né? É dizendo não. Quantas pessoas numa relação também não discorda querendo discordar, né? Ou falar: não, olha, eu não concordo, olha, eu não aceito, olha, no meu mapa isso não está certo. Porque se eu falar isso pro William, né? Nossa, o William é meu amigo, eu vou discordar de algo. Não, William, olha, eu sinto muito, cara, eu gosto muito de você, mas isso eu não aceito, isso eu não concordo. Tá tudo bem? Vai estar tudo bem. É chato ouvir isso, é chato ouvir isso. Quantas pessoas chegam para mim e falam assim: Ed,
olha, você está fazendo tal coisa que precisa ser repensado. Eu paro e penso, opa, é verdade, vamos refazer tal coisa? Se não, eu tento dar meu argumento. E aí eu tento ouvir também o contra-argumento, né? Só que na questão social, muitas vezes a gente quer colocar os nossos interesses, né, os nossos egos acima do bem comum, né? Eu falei muito dessa relação de enaltecer o próximo em detrimento a você da autoestima, mas também tem um outro lado, a arrogância, que é você colocar muito o seu lado, né? Muito a sua posição em detrimento de um todo, né? Sem contar que sozinho a gente não chega a lugar nenhum, né? Ah, eu sou o melhor vendedor, eu sou o atleta mais rápido, eu sou o atleta de alto nível, né? Quem acompanha a Champions League está vendo essa final que vai ser feita agora domingo entre Bayern e Paris Saint-Germain, né? E percebe, vou falar aqui de um jogador brasileiro, que o Neymar ele não vai ganhar, se ganhar, os jogos que ele ganha, ele não ganha sozinho. Tem todo um time, tem todo o goleiro, a defesa, o meio-campo, justamente para chegar no ataque. Então, assim, eu trago isso para as nossas vidas. A gente nunca consegue chegar em lugar nenhum sozinho. A gente consegue chegar melhor, né, nos nossos objetivos com mais pessoas, né? Então, essa questão de interesses pessoais com o mapa do próximo, ela precisa ser equalizada, né? O que é bom para mim, o que é bom para você. Ah, eu posso soltar um pouquinho do que eu preciso, você pode soltar um pouquinho, né? Isso serve para relação de amizade, isso serve para relação conjugal, isso serve para relação profissional, serve para tudo, né? Você precisa realmente soltar um pouquinho, dizer sim, dizer não, né? Ser sincero consigo mesmo, ser sincero com a outra pessoa ou com as outras pessoas e também respeitar o mapa da outra pessoa, esperando que a pessoa respeite o teu mapa. Ah, Ed, mas a pessoa não respeita o meu mapa. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Então, nesse segundo tópico, é possível sim você proteger os seus próprios interesses, equalizando com o respeito da outra pessoa. Se eu não me engano, René Descartes, né, ele fala que ele pode até discordar, né, de uma opinião contrária dele, mas ele defende até a morte o desejo da outra pessoa expressar. E isso faz muito sentido, né? Você pode dizer, olha, eu respeito a sua opinião, porém eu discordo. Olha, eu respeito a sua opinião, porém eu discordo. Antes de começar a nossa palestra, estava conversando com um dos nossos gestores, o Luciano, né? A gente estava falando que, como é comum, né, profissionais detonar outras linhas de pensamento justamente para querer alavancar a sua linha de pensamento. Isso não tem necessidade disso, né? Não há necessidade de trabalhar com essa concorrência desleal. Faz o teu bem, faz o teu melhor, seja excelente naquilo, né? Tem mercado para todo mundo em todas as áreas, eu falo isso, né? E partindo para o próximo tópico, né? O não sincero é mais saudável do que o sim disfarçado, né? Por que o não sincero é mais saudável, né? Porque quando você fala não sendo sincero, você está sendo sincero consigo mesmo. E quando a pessoa chega para você e fala não também, você acaba aceitando, porque tudo que você dá, você recebe. Tudo que você recebe, você dá. É uma reciprocidade, né? Se você realmente não trabalhar essa questão de não falar não falar, sempre falar sim, quando acontece o contrário, quando uma pessoa chega para você e fala não, você vai se questionar, né? Por que essa pessoa está falando não para mim, sendo que eu falo sim para tudo, né? São as pessoas que não aceitam críticas, são pessoas que não gostam de ser criticadas, são pessoas que quando é criticadas, né, acabam perdendo, aí começa trabalhando a questão da raiva. Lembra que medo, culpa e raiva trabalha nessa questão do poder no não. Então, quando a pessoa é criticada, quando a pessoa tem uma resposta negativa, um feedback negativo, essa pessoa ela acaba sendo dominada pelo sentimento da raiva e acaba tomando decisões que poderiam ser importantes para a vida dela, acaba saindo realmente fora daquele prumo. Então, assim, o não sincero, ele não é para fora, ele é para dentro. Quando você realmente entende que você sendo sincero com você, né, você entendendo que o não ele faz parte da vida. Né? O não, ele é um mecanismo de defesa. Né? Vou te dar um exemplo. Talvez você está para atravessar a rua, né, e vê um carro. Né? E na sua mente lá fala, não atravesse. Você não vai atravessar. Ou você percebe que não dá tempo de atravessar, você não vai atravessar. Então, o não sincero, ele é mais saudável, né? Ele pode salvar a sua vida, né? Do que o sim disfarçado. Um outro lado interessante do não são aquelas plaquinhas, né? Eu quero falar sobre isso também, aquelas plaquinhas de choque. Alguém já deve ter visto isso, né? Tipo assim, não encoste, choque, cerca eletrificada.
Eu, nos meus 8, 9 anos de idade, né? Na cidade que eu nasci tinha muito pastos, né? Muito prado e muitos gados. E aí tinha aquelas cercas realmente de eletrificadas, né? Mas eram choques leves, né? E quando a plaquinha falava assim, não toque, o que a gente fazia quando criança? A gente vai e toca, realmente, para saber se realmente aquilo era verdade ou não, né? Quando a mãe fala para a criança assim, olha, não vá para o barro, a criança realmente acaba indo para o barro. Então, assim, trazendo um pouco do primeiro tópico junto com esse aqui, né? A gente não consegue, a mente nossa não consegue distinguir o sim do não. Então, para você que é hipnoterapeuta, para você que é hipnose, tem algumas palavras que são proibidas, né? O Luciano sempre fala isso, né? Da correção da palavra tentar, né? De realmente entender de como você fazer sugestão. Numa das aulas de um curso que eu fiz, eu não vou lembrar o nome do professor, mas ele fala o seguinte, olha, não fala para a pessoa, você não vai lembrar o teu nome, porque se você ficar repetindo muito o nome da pessoa, aquela sugestão de não lembrar o nome, ela pode realmente se tornar o contrário, realmente a pessoa pode lembrar o nome dela, né? Para quem gosta de trabalhar com street hipnose, né? Você tenta falar outra coisa, coloca um outro nome diferente, alguma coisa do tipo. O quarto conceito aqui, realmente, dessa palestra, O Poder do Não, é aprender a dizer não, né? É aprender a dizer não e aceitar realmente esse não sem culpa, né? É aquela questão que eu estava conversando com os meninos antes de começar aqui, né? É a questão do não quero, não posso, não consigo, não dá para mim. Não vai dar, né? Quantas pessoas têm dificuldade realmente em dizer não, né? Ah, vamos para a festa? Ah, não quero ir não, mas já que vocês estão insistindo, eu vou. O que acontece na festa? Acontece um acidente, acontece alguma coisa, né? E talvez, tipo, ou já vi muitas histórias desse tipo, né? Ah, eu não poderia ter ido para essa festa, eu não poderia ter tomado essa atitude, né? Por que tomou? Justamente por causa dessa questão da aceitação, do apelo social, né? Então você não precisa se sentir culpado realmente por dizer não a um convite, dizer não a uma proposta. Ah, não, mas a pessoa ela vai ficar chateada comigo. Ela vai ficar chateada com você quando ela perceber, né, que o seu sim ele era disfarçado, né? Não era não era um sim sincero, né? Tem uma frase, né? A gente estava falando até sobre espiritualidade antes de começar também. Foi muito bom o papo sobre espiritualidade, né? E sobre espiritualidade eu gosto muito da pessoa de Jesus, Jesus homem mesmo. Ele tem uma frase que é muito interessante, né? Mas eu não vou aqui religiosizar essa frase, não. Eu vou colocar ela no nosso contexto, que é a frase seguinte: seja o vosso falar sim, sim e não, não. Porque o que passar disso é de procedência maligna, né? O que eu entendo disso, né? Isso é uma parábola, é um contexto, é uma frase solta de Jesus. Eu entendo que realmente a gente tem que ser sincero, realmente com o que a gente quer, com o que a gente gosta, aonde a gente quer chegar, de que forma a gente quer fazer. Porque muita gente é levado, né? A gente é levado pela empolgação, a gente é levado pelos nossos sonhos, né? E uma coisa que eu aprendi com o Luciano é que sonhos sem metas não presta para nada, né? O sonho ele precisa ser metrificado, ele precisa ser tangenciado. Então, assim, você precisa realmente entender o que você quer, o que você gosta, né? O que você quer fazer, para quando realmente chegar uma proposta que vá de encontro com os seus valores, você possa dizer, não, não quero, não posso, não consigo, realmente não quero fazer. E que isso realmente não possa te culpar. Então, é importante você aprender a dizer não, até para sua própria autoestima, né? Um outro tópico aqui dessa nossa palestra é sobre neutralizar ataques, né? Que usa a manipulação, né? E a culpa que as pessoas trazem até você, que isso, né? Geralmente a chantagem, os vitimismos, né? Quantas pessoas chegam para você que é hipnoterapeuta, né? Chega para você que é psicólogo, chega para você que é engenheiro e fala o seguinte: olha, eu conheço a tua mãe, eu conheço teu pai, eu sou seu parente, dá para fazer de graça para mim, né? Porque eu tô precisando e tal. Talvez a pessoa nem tá precisando, talvez ela usa de alguma chantagem emocional, né? De algum vitimismo, realmente entendendo que você vai dizer não, né? Uma coisa que eu fiz esses dias, eu fiquei pensando, eu saí do mercado aqui de Copacabana e o mendigo me pediu dinheiro. E eu olhei, o mendigo estava bem melhor do que eu estava cansado, né? Eu olhei pro mendigo, o mendigo estava bem, né? Tava normal, bem disposto e tal. Eu falei, cara, você não quer um emprego? Eu posso tentar arrumar um emprego. Eu disse, não, não quero emprego não. Se eu quisesse emprego, eu pedi um emprego, eu quero dinheiro, né? Ainda foi até um pouco arrogante comigo, né? Eu não sei se alguém já pegou algum mendigo desse jeito aí.
E aí eu pensei, caramba, esse cara, ele... No outro dia eu passei, ele tava pedindo no chão lá, sentado. Falei, cara, da última vez que esse cara conversou comigo, ele não tava assim. Ele tava bem disposto, me respondeu até arrogante mesmo, e agora ele tá pedindo com a voz realmente de vitimismo e tal. Por que que acontece? Eu não queria falar muito sobre, mas acontece a questão dos ganhos secundários, né? A pessoa realmente percebeu que se ela estando ali naquela posição de vitimismo, né, ela consegue alcançar várias outras coisas, né? Talvez a pessoa peça isso para você e fala assim, ela não vai me recusar, né? Porque eu sou parente, porque eu sou amigo. Teve um amigo que, vou dar um exemplo para vocês, eu até atendi, virou cliente depois. Um amigo chegou perguntando para mim assim, Edi, olha, eu preciso fazer um tratamento e descobri que você é hipnoterapeuta e tal. Eu falei, não, a gente faz a avaliação, o pacote é X. Nossa, para mim que sou seu amigo, eu falei, não, justamente por você ser meu amigo, né? E por entender que eu estou numa transição de uma carreira, né? E eu preciso realmente do seu apoio. Ele acabou depois fechando comigo, né? E muitas vezes a gente acaba, até por bondade, né? Até a, por feeling, né? A gente acaba realmente entregando o conteúdo, acaba fazendo. E se cada caso é um caso, né? Tipo, depende da pessoa, você acaba realmente entregando o conteúdo, entregando um pouco mais. Mas você avalia, né? Você percebe realmente qual é o sentido. Será que aquilo lá não é uma chantagem emocional? Será que aquilo lá não é um vitimismo? Será que realmente a pessoa está precisando? Pô, se a pessoa está realmente precisando, realmente eu vou entregar, né? Se não, eu não vou entregar. O valor é X, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado com essa questão de chantagem emocional, né, de vitimismo. Isso acontece muito em relacionamento, né? Quantos relacionamentos, né, que o esposo, né, agride a esposa, né, e depois na hora de terminar o esposo ele acaba falando o seguinte, olha, não termina de mim por causa dos nossos filhos, né? Ou então a esposa trai o marido, né, e depois usa os filhos realmente para continuar um casamento, né? Ou seja, não há mais amor ali, só apenas uma chantagem emocional. E quando você realmente aprende a dizer não, você consegue realmente trabalhar essa questão. Você consegue identificar se realmente aquilo é chantagem, se aquilo realmente é um vitimismo. Como você percebe se é chantagem ou não? Partindo de amigos, partindo quando você fala não e você espera a reação da pessoa. Não, tá tudo bem, né? Quantos não eu já recebi, né? Quantos sim eu já recebi, quantos não eu já dei, quantos não eu já recebi. A partir do momento que eu comecei a trabalhar essa questão do não, e eu percebi que o não está muito relacionado à nossa autoestima, né? E a nossa autoestima, quando ela tá baixa, ela dá margens para ansiedade, ela dá margem para depressão, ela dá margem para preconceito, ela dá margem para discriminação. Como assim é? De autoestima baixa, ela dá margem para preconceito, para discriminação, para inveja, né? Justamente porque você acha que a pessoa realmente, por alguma coisa que ela está fazendo, alguma atitude que ela está fazendo, ou pelo status que essa pessoa está fazendo, de alguma forma ela está te ofendendo, né? Justamente porque sua autoestima está baixa, né? E a sua autoestima está baixa porque realmente você não disse não quando era preciso dizer não. Você não disse sim quando era preciso dizer sim. Então, saber entender realmente essa questão da chantagem emocional, né? Do vitimismo, e dizer não, né? Saber dizer não no momento correto. Um dos outros tópicos, né? O penúltimo tópico que eu quero trabalhar aqui, né? É quando o não se torna positivo e o sim se torna negativo, né? Baseado em tudo isso que eu falei aqui, né? Nessa nossa palestra, o não ele se torna positivo quando o não ele é carregado de um sentimento libertador, né? Já tomou alguma decisão que depois a sua consciência ficou pesada? Nossa, eu não poderia ter feito isso. Nossa, geralmente quando a pessoa bebe e vai dirigir e tem acidente, nossa, não poderia ter bebido, né? Eu não poderia ter feito isso, né? Se você dissesse não antes de dirigir, esse não ele se tornaria realmente positivo para você. Você não teria causado esse acidente, né? Se você não tivesse, se você tivesse falado não quando você aceitou aquele pino de cocaína, aquele cigarro de maconha, aquele copo de álcool, hoje você não estaria viciado, né? Se você tivesse dito não quando a pessoa realmente pediu em casamento, mesmo não amando ele, hoje você não estaria no casamento tão complicado no qual você está. Se você tivesse dito não naquela proposta de emprego, né? Hoje você não estaria tão frustrado com o seu emprego hoje. Então, o não ele se torna positivo quando ele é carregado de um sentimento libertador, né? Sem culpa, sem raiva, sem remorso, sem arrependimento, né? Então, essa é a parte que o não ele se torna positivo e o sim se torna negativo. E para encerrar essa palestra sobre
o poder do não, que quando você aprende a dizer não, você cria relacionamentos saudáveis. Como assim relacionamentos saudáveis? Né? Quando você realmente mostra para a pessoa que você gosta de trabalhar realmente com a verdade, tem muita gente que fala assim, eu gosto de trabalhar com a verdade, mas a pessoa não aceita o não, ela está sendo contraditória com ela mesma, né? A pessoa que trata com a verdade, ela sabe aceitar sim, ela sabe aceitar não. Ela sabe aceitar feedback negativo e sabe aceitar feedback positivo. Ed, tudo é crítica construtiva. Cada pessoa vai pensar de uma forma nessa questão de crítica. As críticas, elas servem para realmente mostrar para você o que você não está fazendo certo, né? Existe alguns eus que a gente não conhece, a gente conhece o nosso eu, que a gente está vendo, né? Mas e o eu que a pessoa conhece de você que você não se conhece, né? E o seu verdadeiro eu? Você já realmente buscou qual é o seu verdadeiro eu, qual é a sua essência, né? Talvez você fale que tem um valor, mas você realmente vai contra esse valor, e uma pessoa que realmente conhece chega para você, olha, o que você está fazendo não é certo, olha, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, né? Então, quando você realmente aprende a trabalhar com não, você cria relações saudáveis, relações coesas, né? Eu vou dar um exemplo para você. Eu, como gestor de vendas, né? Tem um livro muito bom que eu gostaria de recomendar para vocês, que é Gerente Minuto, para finalizar essa palestra. O Gerente Minuto, ele trabalha num tripé muito interessante, bem simples, né? Ele fala sobre a advertência, né? Quando a pessoa realmente não faz algo que era para ser feito, mas essa advertência não é para o caráter da pessoa, não é para a pessoa propriamente dito, mas sim pelo comportamento que essa pessoa fez, né? Ou também isso de forma focal e pontual, né? E também a advertência positiva, quando realmente essa pessoa faz algo muito bom, que é poder comemorar realmente quando essa pessoa atinge metas ou passa da meta, né? E tudo isso ele faz em apenas 1 minuto, né? Ele dá a explicação, ele realmente fala a maneira que ele quer trabalhar, né? Primeiro ele explica, ele dá a informação, olha, eu sou dessa forma, eu sou desse jeito, eu penso assim, meu comportamento é desse jeito, meu temperamento é desse jeito. E aí, quando uma pessoa nessa tríade de gestão faz alguma coisa que foge do comportamento correto, ele vai lá, corrige o comportamento em 1 minuto, bola para frente. Quando essa pessoa faz algo bom, ela vai lá e corrige. Então, é um dos livros que eu leio concernente a essa questão do não, que você pode fazer isso consigo mesmo, né? Você pode realmente se pontuar sem se julgar, sem se culpar. Talvez você faça coisa errada, você vai fazer alguma coisa errada, mas você pode realmente tirar um tempo para você e falar, opa, eu poderia ter feito diferente. Então, da próxima vez que isso acontecer, eu vou fazer diferente, né? Eu criei uma nomenclatura, né? Até perguntei para a Bárbara, né? Que é a minha psicóloga, que é a minha terapeuta. Eu sempre digo o seguinte, gente, eu tenho uma supervisora que é de psicologia, né? Uma mentora de psicologia, porque eu comecei a psicologia, e tem um mentor de hipnoterapia, que é até o Luciano, que é gestor do projeto. Então, toda dúvida que eu tenho sobre a minha carreira de hipnoterapia, eu pergunto para o Luciano. Desde o começo da nossa amizade, eu sempre falo que ele é meu mentor, vai ser meu mentor, né? E até uma honra poder fazer essa palestra com ele presente, né? Mas assim, para encerrar, gente, ser pontual, ser verdadeiro, ser honesto, que dessa forma você vai criar realmente relações saudáveis. Eu encerro aqui a minha palestra e volto a palavra para o William para as perguntas. Aí, se tiver perguntas do bate-papo, perguntas dos gestores, fique à vontade. Muito obrigado, Ed. Antes de eu ir para o bate-papo, gostaria de fazer um comentário. Acredito que durante a sua apresentação, todo mundo parou para pensar um pouco no histórico da vida, já viu vários e vários casos disso. Mas vamos lá. Eu queria falar não, mas falei sim. Como voltar atrás? Tudo bem que tem casos que não tem como voltar, né? Tem casos que não tem jeito. Falou não, falou sim, já era. Mas se eu me arrependesse? Vamos dizer que, por exemplo, dê para corrigir. Qual a sua dica quanto a isso? Como voltar atrás? Como falar o não quando eu falei um sim? Trazer o tempo ao seu favor. Se tiver tempo realmente de você corrigir o erro, entre aspas, a falha, corrija. Né? Vou dar um exemplo. Talvez você está casado, vou dar um exemplo aqui aleatório. Né? O William solteiro está namorando com a Gisele. Né? Gente, eles são um casal perfeito, eu conheço, são meus amigos. Né? Mas o William solteiro está namorando com a Gisele e eles tiveram uma discussão. E o William falou coisas para a Gisele que a Gisele realmente não gostou e aí eles se separaram o namoro. Isso acontece muito na adolescência. Quem nunca brigou na adolescência e não se separou? Né? E quantas vezes você vai embora emburrado, triste porque falou aquilo para ela e ela vai embora emburrada porque falou triste? O que você tem que fazer? Percebeu que fez algo errado? Pega o telefone e liga, olha, me perdoa, desculpa, eu te amo. Tudo que eu falei foi bobagem. Né?
É o que as pessoas realmente querem ouvir. Olha, o que eu falei realmente foi na raiva. Porque essa questão do não, ele trabalha muito com 3 sentimentos prioritários. Com a culpa, com a raiva e com o medo. Talvez numa discussão, quando acontece o sequestro emocional, esses 3 sentimentos tá muito potente na sua mente, né? O medo, a culpa e a raiva. Mas realmente quando você tem a consciência de que errou, se tiver tempo de corrigir, corrija. Ah, Ed, mas tem algumas situações que não tem, né? Algumas situações que a pessoa acaba falecendo e você não teve tempo de pedir desculpas, né? O que eu faço? Procuro um hipnoterapeuta, né? Procuro um hipnoterapeuta que dessa forma pode te ajudar realmente a reeducar essa sua emoção, né? Como? Eu vou deixar você curioso, principalmente você do YouTube, principalmente você do podcast, né? Ed, como é que eu faço se a pessoa faleceu? Eu procuro um hipnoterapeuta, a gente te dá essa resposta durante uma avaliação, durante a anamnese, durante sessões de hipnoterapia. Perfeito. Joalisson, você quer falar alguma coisa? Levantou a mãozinha? O áudio está cortado. Tá me ouvindo, Joalisson? E agora? Foi, agora sim, perfeito. Ah, tá. Tô aqui no serviço, aqui na oficina, aqui, meio desarrumado aqui. Tô falando do poder do não aí, as pessoas que não conseguem falar não, né? Lembrou muito uma amiga minha que é bonitinha, rapaz, e ela não conseguia dizer não. Então, os caras queriam namorar com ela, ela acabava aceitando, sem coragem de dizer não. E teve um cara que botou, né, e tal, e ela acabou dando cima, e ela falou assim, nossa, eu não gosto desse cara. Eu falei, pô, diz não pro cara, gente. E não teve coragem de dizer não, e o cara pediu em casamento, e ela falou sim também. E ela começou a se desesperar, falou assim, Jorge, tá chegando o dia do casamento, e eu não gosto dele. Eu falei, fala logo pro cara. E pior de tudo, ela era apaixonada por um amigo meu. E ela começou a falar com esse meu amigo, já noiva com o cara, e esse meu amigo falava, cara, tu já falou pro cara que tu não quer mais nada com ele? E ela dizia que sim, mas na verdade ela não teve coragem de dizer que sim. E tipo assim, tava faltando cerca de uma semana pro casamento dela, e ela nada de ter coragem de dizer não pro cara. E o cara descobriu, assim, já com 3 semanas, com 3 dias, porque esse meu amigo chamou o cara para conversar, e o cara foi conversar com ela, e ela não teve coragem de novo de dizer não pro cara. E esse meu amigo falou, não, então eu não quero mais você. E ela acabou casando com um cara que ela não gostava de jeito nenhum. E hoje ele vive eu não sei nem se está casada, porque eu fiquei sabendo que traiu o esposo dela esses dias. Não gostava do cara, ele nunca gostou. E não sei como é que tá a situação dela hoje. Só sei que não está bem, né? Ou seja, casou com um cara simplesmente por não ter coragem de dizer não. Ou seja, o não, às vezes, ele pode ser realmente, assim, acabar completamente com uma vida. Porque, na minha opinião, no caso dela, claro que ela é nova, não tem 40 anos ainda, tem condições de falar um não e tacar a vida para frente, né? No entanto, esse não foi apenas a primeira vez que ela vai dizer não. Ela tem que aprender realmente a dizer não, porque vai precisar falar não outras vezes também, né? Essa aí, a Joás, contribuição é só isso aí mesmo. não, grato pela contribuição. Cara, a frase seria cômico se não fosse trágico, ela é muito bem-vinda nessa situação, né? Eu quis começar a rir, mas depois eu pensei, fala, caramba, como que eu vou rir numa situação dessa? E tem outra frase que fala assim, tudo que tá pior pode piorar ainda, e tudo que tá bom pode melhorar ainda, né? Não sei se é assim que é a frase, mas faz sentido, ou seja, se realmente ela não cortar pela raiz essa questão de realmente não poder dizer não, né? A tendência é de realmente aparecer outras áreas da vida dela, né? Quem trabalha com roda da vida sabe o que eu estou dizendo. É isso que está falando da parte conjugal, mas da parte espiritual, parte financeira, parte emocional, parte do lazer, ela vai realmente danificando outras áreas da vida. Então, quanto mais ela poder dizer não, mais rápido possível é melhor. E uma das formas da pessoa realmente entrar em depressão é realmente não saber dizer não, né? Porque se a pessoa realmente, eu vou dar um exemplo, uma pessoa que entra em depressão por causa de um relacionamento. Vou dar um exemplo, a minha tia ela ficou depressiva porque através do noivado. Eu entrei em depressão por causa de um noivado frustrado, né? Vou me colocar como exemplo, mas o meu não era depressão, o meu era uma ansiedade aguda que tinha microdepressões, né? Não vou entrar no assunto, mas vamos colocar como se fosse uma depressão. Porque a pessoa entra num poço tão profundo emocional que realmente ela não saber dizer não, ela é uma portinha bem pequena, né? Que ela vai abrindo, aí a autoestima baixa, aí depois vem a ansiedade, depois vem a depressão, depois vem o suicídio. Você falou uma coisa muito importante, muito séria, né? Isso pode realmente, literalmente, acabar com a vida dela.
Né? Se ela dissesse não lá atrás, olha o tempo da vida dela que ela perdeu, literalmente. Ela perdeu porque ela não está vivendo, ela tá escrava de uma situação que não é dela. E outra coisa, pior ainda, além dela estar num relacionamento que ela não é bem emocionalmente, ela ama outra pessoa. E daqui a um tempo essa pessoa vai casar com outra pessoa porque já desistiu dela. Então, tipo assim, vai acumulando realmente frustrações, vai acumulando realmente fracasso tipo assim, para ela entrar em depressão, para entrar numa questão emocional muito aguda, é um tapa, né? Então ela precisa realmente procurar um hipnoterapeuta. Gente, eu vou fazer marketing de hipnoterapeuta aqui porque eu sou hipnoterapeuta, para realmente educar essa emoção dela, né? Porque não é só conselhos que resolve isso não, gente. Isso é algo emocional, é isso. Eu sempre digo para você, né? Ah, isso é tão simples. Uma coisa que eu brigo com qualquer um quando fala para mim que depressão é frescura. Ah, depressão é frescura, tá quieta ali. Gente, não é. Talvez aquilo que as pessoas estão vendo, eu sempre costumo dizer, é uma varinha de pesca. Imagina a varinha de pesca, né? Você está vendo a varinha de pesca mexer, mas você não está vendo o peixe lá debaixo da água. O peixe é a emoção que precisa ser reeducada, né? Vai saber o que aconteceu, qual foi o trauma que aconteceu com essa pessoa, para ela realmente não saber dizer não. O que aconteceu com a infância dela? O que aconteceu durante a vida dela? Quais foram as memórias traumáticas que realmente estão lá no subconsciente, no inconsciente dela? E essas memórias traumáticas são os peixes. Aí chega a pessoa, eu vou fazer regressão com ela, não, vou fazer TCC com ela, vou fazer... Cara, descobre realmente primeiro qual é o peixe. Porque se você vai pescar com um arpão e chega lá o peixe é um peixe pequenininho, como é que você vai pescar um peixe pequenininho com um arpão? Né? Ah, eu vou levar uma ferramenta pronta aqui, eu vou levar um método pronto. Então, assim, melhor do que processo, agora falando para hipnoterapeutas e profissionais, melhor de realmente ser bom em processo, seja bom um ser humano. Seja realmente de entender qual é a alma. Eu quero saber que realmente, gente, eu não sei o nome, mas alguém falou assim que quando você tocar numa alma, seja a sua alma tocando na própria alma dessa pessoa, entendeu? Tenta realmente entender. Ajudas realmente de conselhos para ela, eu sinto muito, mas não vai funcionar. Precisa realmente pescar esse peixe para descobrir, opa, o peixe é grande, então precisa de um arpão maior. Então eu vou usar tal ferramenta, eu vou usar tal processo, eu vou usar tal ferramenta. Então, assim, se tu conhecer essa sua amiga, fala, procura a gente, procura um hipnoterapeuta, a gente pode fazer uma avaliação, uma anamnese, realmente descobrir que cor que é esse peixe, que tamanho que é esse peixe, e de certa forma a gente poder trabalhar. Respondido, Jorge? Positivo. Você falou aí, né? Eu lembro até que quando estava acontecendo, assim, perto do casamento dela, e ela se trancou uma vez, disse que ia se matar porque não queria casar, e ficou até uma complicação lá, ligar para os amigos. Que no caso nós éramos três muito chegados, né? Eu estava até trabalhando aqui no dia, e ficou uma preocupação doida com ela. Ainda bem que ela não fez isso, né? E assim, foi justamente o que você falou aí sobre a depressão, sobre a pessoa acabar cometendo suicídio, né? Que ela chegou a falar sobre isso lá na época, né? É o que eu disse. É isso aí, obrigadão. Obrigado você. Vou passar por ele agora, mas é isso, né? Seria cômico se não fosse trágico, né? Deu vontade de rir, deu, gente. Vou ser sincero, né? A história é engraçada, mas depois quando você realmente entende a história, ela é trágica, né? É uma pessoa que realmente está deixando de viver, está vegetando. E quantas pessoas estão ouvindo esse áudio, vendo esse vídeo, estão apenas vegetando, estão deixando de viver o melhor da vida dela, porque realmente não quer investir na saúde mental dela, não quer investir e depois quer realmente depois remediar, né? Então começa a investir agora na sua saúde mental, procura um hipnoterapeuta, realmente vai reeducar as suas emoções. Eu reeduquei minhas emoções. William, é contigo. Posso só fazer... Pode, Luciano. Fazer um adendo rapidão. É que esse caso que ele falou é muito parecido com uma colega minha de profissão, que eu fiz um trabalho com ela. E ela é bem parecida, não chegou ao ponto de casar, tá? Não foi algo tão extremo, mas ela chegava sempre, tipo, qualquer pessoa chegava no consultório e falava assim, eu quero fazer uma sessão. Ela falava o valor dela, falava assim, não quero pagar, ou qualquer coisa, é simples, não, pode vir. Porque ela não conseguia, esse não saía dela. Se você chegasse para ela e falasse assim, pega um copo d'água para mim aqui, ela podia estar a pessoa mais ocupada do mundo ali a levantar, ela ir se martirizando, se culpando, quase chorando, pegar e ia voltar. Tanto que o exemplo que ela deu foi perfeito. Ela estava chegando ao ponto de desenvolver uma depressão já, não tinha desenvolvido ainda, não tinha chegado a esse ponto, mas estava chegando próximo e era uma profissional da área da hipnoterapia. Demorou um tempo para se tocar, cair a ficha e procurar. E aí eu te falo,
Se você não cuida da tua saúde, tanto física quanto mental, uma hora a conta não fecha. E aí vai cobrar. Não existe isso, eu nunca fiz exercício físico, como mal o dia inteiro, durmo o dia inteiro, não faço nada para a saúde física do meu corpo. Cedo ou tarde as doenças vão chegar. E para a mente é a mesma coisa. Então, a hora que o Ed estava falando, o Jarson estava falando, veio isso. E a hipnoterapia foi para ela, foi tipo surreal. Foi uma sessão super rápida, uma coisinha minúscula lá no meio que a gente resolveu e virou o jogo. No dia seguinte eu já tava falando não para meio mundo e me mandando áudio. Tô falando não, tô falando não. Falei, muito bom, muito bom. Então, só para enfatizar que existe mesmo e é um problema relativamente comum, infelizmente. Aproveitando que o Não, nosso Lília, grupo só para complementar isso que o Lu falou, eu já te devolvo, me desculpa, tá? Mas ele falou que essa sua amiga só responde com joinha, o Lu. Ela era profissional da saúde, ela era hipnoterapeuta, foi isso que eu ouvi? Sim, era hipnoterapeuta. Já fazia um tempo, não tipo há anos, mas fazia já uns 6 meses, 8 meses que ela era profissional. E antes de ser profissional, ela já sofria com isso. Só que não tinha caído a ficha dela, que era emocional. Por que eu pesquei isso que o Luciano falou? Porque muitos dos profissionais da saúde, eles realmente não querem ter terapeutas, eles não querem ter profissionais. E isso eu aprendi com a minha psicóloga. Ela falou assim, não, Ed, eu tenho minha psicóloga até hoje. Sou psicóloga. Aí eu vi o Jerônimo Tel falando assim que todo coach precisa do coach. Eu comecei a associar, opa, peraí. Se todo coach precisa de coach, todo psicólogo precisa de psicólogo, eu como hipnoterapeuta preciso de um hipnoterapeuta, né? Nada melhor do que o meu mentor para ser meu hipnoterapeuta, né? Por isso que eu falo para ti, é uma honra ter o Luciano aqui. Ele é um dos meus melhores amigos na hipnoterapia, é meu mentor. E só para deixar claro isso, gente, se você é hipnoterapeuta, você precisa ter um hipnoterapeuta. Se você é coach, você precisa de um coach, né? Você precisa realmente ter alguém para te supervisionar, para te ajudar. No começo da carreira, não. Toda a sua carreira, você precisa disso. Você está trabalhando com almas e você é uma alma, você não é blindado, né? Ed, eu faço autoterapia. Bom, excelente, eu faço autoterapia. Bom, excelente, mas você precisa realmente ter uma pessoa realmente que te acompanha. E foi muito bacana esse teu argumento. Lilia, passo para ti, desculpa, tá? Só queria fazer esse adendo. Na verdade, eu gostaria de aproveitar que todo mundo falou, dá para usar a hipnose, né? A hipnoterapia. E como seria esse processo da hipnoterapia com uma pessoa que era muito permissiva, que só diz sim, como o Luciano falou. Como é que seria tem como fazer um tratamento? É rápido? É algo muito confuso? Você tem alguma experiência, assim, algum relato para nos falar como seria isso? É o seguinte, lembra do caso da varinha que eu te falei? Porque a pessoa é permissiva, é a varinha. Mas o que leva ela a ser permissiva? Né? Qual que é o reflexo lá do inconsciente que está mandando para o consciente para ela ser permissiva? Né? O que faz ela realmente não se defender de uma chantagem emocional, de um vitimismo, de um bullying? O que está fazendo ela ser presa? O que está fazendo ela ser bloqueada ali para que realmente ela não se defenda, ela não fale não, ela tem medo realmente dessa questão do contexto social, de ser aprovada socialmente? O que leva ela a ser isso? Então, quando uma pessoa é permissiva, é só a varinha balançando. Realmente, para poder dizer para você, olha, qual o tratamento X e como cada cabeça é uma cabeça, né? O ser humano é um subjetivo, precisa realmente fazer uma anamnese, né? Realmente para poder entender qual é o caso dela, quais são as emoções que realmente está borbulhando lá em cima. Imagina, eu falo muito a questão de borbulhar embaixo, em cima, porque eu trabalho com o modelo da mente do iceberg. Acho que todo mundo conhece, né? Freudiano, que tem o iceberg debaixo da água, né? O inconsciente, o pré-consciente ali no raso e em cima aponta o consciente. Então, por isso que eu falo muito de ir lá no fundo. Quando eu falo lá no fundo, é inconsciente. Então, a gente precisa realmente descobrir qual é o tamanho desse peixe que está fazendo ela ser permissiva. Quando eu falo peixe, eu falo de memória traumática. Então, a gente precisa realmente trabalhar isso, né? Através da anamnese, através geralmente a gente faz isso na sessão de avaliação de anamnese. Perfeito. A gente está passando agora para os minutos finais. Eu vou deixar esses minutos finais para você poder falar um pouco do seu trabalho, poder falar um pouco das suas redes sociais. Então, Ed, para finalizar, suas considerações finais e um pouco do seu trabalho atual e das suas redes sociais.
Obrigado, William. Olha só, tem mais perguntas aqui para responder. Eu vou responder lá no WhatsApp, né? E você que está ouvindo aqui do YouTube, né? Você que está ouvindo aqui do podcast, logo abaixo desse vídeo, logo abaixo desse podcast, tem um link das nossas redes sociais e lá tem o nosso WhatsApp. Você pode clicar e participar, né? A gente é uma das comunidades de hipnose que realmente trata a hipnose, só que a gente tem uma diferença. A gente tem um lema de que não só de hipnose vive a hipnose, né? E alguém pode pensar, nossa, o que o poder do não tem a ver com a hipnose? E a gente percebeu durante a palestra que realmente o poder do não, ele dá abertura para várias coisas que a gente realmente trabalha na hipnose, desde ansiedade, vício, trauma, relacionamento, vida profissional. Então, assim, para você que está assistindo, você precisa entender. Primeiro, você tem que ser sincero com você mesmo, ser honesto com você mesmo, né? Ah, não, mas eu vou deixar o meu noivo triste, é o caso do Joalisson, né? Mas e você? Você não está triste? Né? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua situação atual? Ah, como é que eu vou medir isso? Como é que eu vou mensurar isso? Cara, eu vi uma frase que é muito interessante. Como que você mede a sua vida financeira? Olha a sua conta do banco. Como? Olha lá a sua conta do banco. Se a sua conta do banco realmente está boa, sua vida financeira está boa. Se a sua conta do banco está no vermelho, opa, precisa trabalhar alguma coisa. Começa a realmente olhar para os teus sentimentos, para as tuas emoções. Tá tudo bagunçado? Tá fazendo desconexão entre uma coisa e outra? Você não está saindo do lugar, né? Tudo parece que está bloqueado, está fechado. Tá com aquele síndrome do patinho feio, né? Você tem tanto talento, tão inteligente, tanto potencial, mas não consegue fazer nada direito. Eu tinha isso. Eu saí do ensino médio como um dos melhores alunos e vi muita gente terminando a faculdade antes de mim, né? E aí eu pensava, o que está acontecendo comigo? Síndrome do patinho feio. Então, se você tem tudo isso, realmente você primeiro tem que ser sincero consigo mesmo. Saber quando você falhou. Primeiro, ser sincero contigo, né? Quantas vezes eu começo o projeto e acabo falhando, né? Nossa, mas você não poderia nem ter começado. Não, poderia sim, o feito é melhor que o perfeito. Falhou. Então, quando falhou, eu entender que a falha, que o negativo, ele faz parte da vida. Ele tá ali para balancear a vida. Então, primeiro tem que ser sincero consigo mesmo, né? Viver aquele luto, entre aspas, realmente da falha, do fracasso. Poder falar para a tua equipe, se isso for fazer parte de uma equipe, e depois recomeçar. E isso vai trabalhar muito a questão da resiliência emocional. Uma pessoa que não sabe dizer não, a resiliência emocional dela está lá embaixo. Porque ela tem medo da consequência de dizer não. Olha, eu falhei, olha, não deu certo, né? Mas e a consequência, como é que vai ser, né? A consequência será pior se você ficar se enganando a vida toda. Quantas pessoas, William, para encerrar aqui nas minhas considerações finais, não faleceram com sonhos e projetos que poderiam dar certo? Ela fala, não consigo, não posso. Né? Se ela realmente entendesse que qual era o talento dela, qual era o projeto dela, ela colocava em diante, né? E até um dos bloqueios da pessoa realmente não começar realmente não saber dizer sim, não saber dizer não na maneira correta, né? Então, assim, o poder do não, ele trabalha muito essa questão da autoestima, né? Realmente, quando você está com a autoestima elevada, você sabe dizer não na hora certa, você sabe receber não. Eu acho que o mais importante de dizer não é receber não, né? Quando eu falo de dizer não, é também receber não. Então, quando você realmente trabalha essa questão do poder do não, a sua vida fica bem mais saudável. Ô, William, alguém pega para mim essas perguntas aqui do chat, do bate-papo. Se alguém tiver pergunta, mandar no WhatsApp, que eu vou responder no WhatsApp. Gente, para me encontrar, né, no meu Instagram, lá tem, na bio do meu Instagram, né, @coachedalves, né, na bio do meu Instagram tem um link lá chamado Hipnoterapia Acessível. Nesse link tem o meu Spotify, que é um projeto novo que eu tenho, né? Que é de neurohipnose. Lá eu vou falar assuntos concernentes a neurociências com hipnose, né? De um curso que eu estou terminando de fazer, né? E lá eu vou realmente usar ele como uma base realmente de conteúdo. Então, se você quiser ouvir os podcasts neurohipnose, é só clicar lá nesse Hipnoterapia Acessível, que está lá na bio do meu Instagram, e clicar no Spotify. Lá também tem o meu Facebook, meu Instagram, meu WhatsApp para entrar em contato. Se você realmente quer fazer uma avaliação gratuita, né? A minha avaliação é gratuita, de poder realmente descobrir o que te paralisa, o que te bloqueia, é só, dentro desse Hipnoterapia Acessível, clicar no WhatsApp e me procurar e tá tudo certo. Então você encontra esse link Hipnoterapia Acessível em @coachedalves. William, muito obrigado, gente. Muito obrigado a você que ouviu até agora. E eu agradeço de coração a vocês, justamente por esse projeto lindo. De perfeito. Quantas perguntas eu já tirei print aqui, vou colocar lá no grupo após o término da resenha. Eu gostaria de agradecer a você pela excelente palestra que você deu. Agradecer a todos os presentes que tiraram 1 hora da sua noite para estar aqui, para poder ensinar, poder aprender, poder compartilhar conhecimento de uma forma geral.
Gostaria de agradecer também o pessoal que está escutando pelo podcast, o pessoal pelo YouTube. Deixem seu like, compartilhem com amigos. Você pode transformar vidas. Talvez uma pessoa não tenha esse conhecimento, adquire e se transforma completamente. Então, compartilhe com seus amigos, entre no nosso grupo do WhatsApp. Você sempre está por dentro dos nossos temas, das nossas resenhas. E é isso, pessoal. A gente se encontra, então, na próxima resenha, praticadamente. Até lá.